noite, queridos estudantes. Estamos nós aqui, mais uma semaninha, hein? Nesta terça-feira linda, noite de terça-feira, dia 23 de agosto, para nossas aulas de análise linguística aqui no canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos. Professora Flávia Leda se apresentando. Hoje nós vamos ter duas aulas sobre um assunto muito interessante. Em outro momento, nas nossas aulas, nós falamos sobre a intertextualidade, a relação entre texto, a dialogia. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais desse conteúdo interessante para a gente poder perceber a relação entre textos, como ocorrem as formas de avaliar os textos, o que gera vários gêneros textuais dentro do que a gente entende como discurso, tá? Então, vamos começar a nossa aulinha, mas antes, uma boa noite bem carinhoso para a galera de Jerumenha e Santo Antônio de Lisboa, presente aqui conosco pelo chat do IPTV. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Bora lá, meu povo lindo. Primeiro, dialogia lembra uma palavra, né? Diálogos. O que não necessariamente, segundo os teóricos da linguística, significa dizer intertextualidade. Nem todo texto que mantém uma relação dialógica vai manter uma relação intertextual. Então, é muito importante que a gente faça essa diferença entre essas formas de discurso baseado no propósito de cada uma delas, né? Vamos lá, queridos estudantes. Vamos embora. Olha aí. Lembrar o conceito de intertextualidade, tá? Sempre que nós vamos ler um texto, ou até mesmo produzir um texto, há a necessidade de relacionar esse texto a um contexto, não é isso? Então, há quem diga que nenhuma ideia é nova. Ela pode ser desenvolvida a partir de uma ideia pré-existente e enriquecida e atualizada. A essa relação que há entre textos, esse diálogo, a gente chama intertextualidade, como a gente já viu aqui, né? Então, esse diálogo entre textos a gente reconhece como caráter intertextual, ou seja, entre textos. É isso que significa exatamente essa palavra. É você ouvir uma letra de música. Inter significa entre. E textualidade porque vai dar relação que acontece, né? De semelhança entre os textos. Beleza, queridos estudantes? Olha aí que bacana. É isso, esse diálogo. Ou seja, um texto cita o outro, com basicamente duas finalidades distintas. A paráfrase, que a gente já estudou, e a paródia, nós vamos rever esses dois procedimentos aqui, tá bem? Lembrando que são procedimentos extremamente díspares, diferentes. Enquanto que, na paráfrase, uma ideia do texto é reafirmada pelo outro, é atualizada, sem ser contestada. Olha aqui, ó. Reafirmação de uma ideia, não existe contestação. Esse procedimento a gente chama paráfrase. E o outro procedimento, o de inverter, subverter, contestar, deformar, principalmente com atitudes de deboche, de sarcasmo, a gente tem a chamada paródia. Óbvio que esses não são os únicos dois tipos de intertextualidade, nós temos muitos mais, né? O crossover, o sample, a citação, a tradução, são muitos outros tipos. Vou até colocar para vocês aqui, para não pensar que é só paráfrase e paródia. Então, a citação, a bricolagem, crossover, o sample, as palavrinhas esquisitas, né, minha gente? É escrito assim, ó, simples mesmo, mas a leitura é sample. O que mais? A alusão. A alusão também que é conhecida como referência. O pasticho ou pastiche. A tradução, deixa eu ver se eu coloquei a tradução aqui. Coloquei não. A tradução.
E cada tipo de intertextualidade desse, gente, tem uma finalidade distinta. Olha só, a gente estudou bastante e aprofundadamente, vimos exemplos, analisamos textos com procedimentos de paráfrase e paródia, né, dentro de vários discursos. Analisamos esses procedimentos no cinema, na literatura, na publicidade, nas artes em geral. O que ocorre? A tradução, ela é um tipo de intertextualidade, porque vocês sabem que não existem exatamente, nem sempre, né? Existem palavras que podem ser o correspondente de uma língua para outra. Por exemplo, o sentimento de saudade, ele é intraduzível em outra língua. Você tem como dizer, por exemplo, no inglês, I miss you, o miss you, que é algo como, estou sentindo a sua falta. Mas essa palavra só é da língua portuguesa. Então, se houver a tradução, por exemplo, de um texto da língua portuguesa para a língua inglesa, não vai ser o mesmo palavreado, não vai ser a mesma palavra, não vai ser a expressão. Então, é uma forma que o tradutor tem de, vamos dizer assim, fazer uma outra visão, ou dar uma outra visão daquele texto sem subverter a lógica, porque também a tradução, ela tem que ser tecnicamente fiel. Só não é porque eu expliquei para vocês esse fenômeno, né? Nem todas as palavras têm um correspondente exato em uma outra língua. E é por isso que a tradução ela é considerada um tipo de intertextualidade, tá bom? Olha aí, ó. Conceito de dialogia. Olha só, a dialogia vem exatamente do dialogismo. Preste atenção agora, que eu vou explicar para vocês direitinho o que é essa situação de dialogismo. Ele é constituído por relações entre índices sociais de valores que constituem o enunciado. Para começo de conversa, por que índices sociais? Porque a linguagem ela é algo eminentemente social. A língua é social. Ela serve a que propósito? Da interação entre as pessoas. Então, o conceito de social está aí, tá? Então, são as relações entre os índices sociais de valores que constituem o enunciado, compreendido como unidade da interação social. Olha aí. Portanto, o dialogismo não se restringe ao diálogo face a face. Ou seja, as relações dialógicas não são aquelas que só ocorrem quando os indivíduos estão ali batendo papo, conversando, cara a cara. Mas elas se estendem a todo e qualquer enunciado que no processo de comunicação pode ser manifestado em diferentes dimensões. Quer dizer, as pessoas podem manter um diálogo sem necessariamente nem se conhecer, sem necessariamente nem conversar uma com a outra. E não necessariamente também uma relação de dialogia em que esse diálogo se estabeleça entre os indivíduos ou conscientemente, né, entre eles, ou sem eles saberem. Quando ele se estabelece, não necessariamente isso vai constituir a intertextualidade, por isso que é muito importante entender isso aqui. Olha aí a Laura Rafa presente conosco. Boa noite, Laurinha, seja bem-vinda. Irá, um beijo para tu, mulher. Cheiro, gata. Bora lá. Bom, voltando à intertextualidade para a gente fazer aí um paralelo com a dialogia. Veja que a intertextualidade é a influência de um texto sobre o outro. Esse texto novo vai tomar um pré-existente como modelo ou como ponto de partida. Não entenda isso como uma cópia, querido estudante. Uma cópia é uma cópia. Você pegar, por exemplo, uma letra de música, vamos supor, de um autor que você goste, uma letra de música do, sei lá, do Humberto Teixeira, que é um compositor que fez muitas canções imortalizadas aí na voz de Luiz Gonzaga. Você pega e copia, não é sua, é só uma cópia. Mas você pode estabelecer um texto novo que dialogue com uma das letras escritas por ele, pelo Humberto Teixeira. Então, a intertextualidade, ela nunca vai mostrar algo exatamente original. É porque essa coisa que vai se desenvolver ali na frente, esse novo, ele vai ter como base um pré-existente, entende? É aí que se estabelece esse diálogo. E a dialogia não necessariamente subentende que um texto partiu do outro ou cite necessariamente o outro. Por isso, a dialogia, ela não é necessariamente intertextual, beleza? Então, um texto na dialogia, ele pode trazer até o mesmo conteúdo, mas não necessariamente ele vai se basear em outro. Na intertextualidade, um texto novo se baseia no pré-existente, entende?
É isso. Por isso, ela provoca uma certa atualização ou modernização do primeiro texto. Então, a intertextualidade ocorre dessa maneira, tá? A atualização ou modernização do primeiro texto ocorre. Então, você vai avistar, explícita ou implicitamente, o diálogo entre textos. A dialogia, não. A dialogia, você percebe a afinidade entre os discursos, mas não necessariamente significa dizer que o discurso do sujeito A, aliás, do sujeito B, se baseou no discurso do sujeito A. Entendeu? É isto, nenéns. Olha aí. Intertextualidade. Vamos ver mais sobre intertextualidade para nós podermos aqui aprofundar. É uma interação entre textos, um diálogo que se dá entre eles. Entenda essa palavra diálogo, não necessariamente uma conversa, que é o sentido mais, vamos dizer assim, usual da palavra diálogo é quando você vai estabelecer uma conversa, uma comunicação com o outro, tá? Esse diálogo quer dizer que os dois textos se relacionam, entende? De alguma forma eles se relacionam. E daí, a depender da intencionalidade dessa relação entre um texto B que cita um texto A, você pode ter os diferentes tipos de intertextualidade. Porque a gente falou bastante em paráfrase e em paródia. Porque são os principais tipos, são os mais visualizados, tá? A intertextualidade, portanto, está ligada ao conhecimento de mundo. Ou seja, ela envolve o conhecimento tanto do emissor quanto do receptor. Veja bem que, para você perceber que um texto se relaciona com outro, é necessário que você conheça esse outro a ponto de enxergar essa relação. Senão, ó, passa batido. Então, é um processo que demanda esse conhecimento de mundo. Ou seja, você tem um vasto conhecimento nas mais diversas áreas do discurso para você perceber que um texto citou o outro. Você tem essa impressão quando você está lendo alguma coisa, vendo uma figura, né, fazendo uma leitura decodificadora, analisando uma imagem, percebe, eu já vi isso em algum lugar, né? Então, essa visualização, essa lembrança de um texto, né, de um texto anterior ao que você está vendo agora, ela pode se basear na relação intertextual, beleza? Então, há necessidade desse conhecimento de mundo para que a intertextualidade se verifique. Ó. A dialogia já dispensa isso. Você pode perceber diferentes diálogos, tá? Que não necessariamente citaram um ao outro e não haver intertextualidade entre eles. Então, é preciso notar que há tipos de intertextualidade. Vamos ver algumas dessas variações. Ou seja, por que um texto cita um outro? É justamente porque há finalidades distintas. Olha aí. Há finalidades distintas nessa citação. Vamos lá. Veja aí, ó. Epígrafe, que constitui uma escrita introdutória a uma outra escrita. Já Flavinha vai explicar para você, querido estudante. Olha só. Uma epígrafe. Ep significa antes, ou anterior, ou inicial. E grafos vem de escrita. Como assim escrita inicial? É uma escrita que literalmente precede a outra. Ou seja, você vai assistir a um filme, você vai ler um livro, e antes do filme tem lá uma citação de alguém, tá? Uma fala de alguém, ou do próprio autor, que se relacione com o conteúdo daquilo que você vai ler, daquilo que você vai assistir. É isso que é epígrafe, tá? Tem um filme muito interessante que é O Efeito Borboleta, cuja epígrafe é a teoria do caos, que diz mais ou menos algo como o bater de asas de uma borboleta pode provocar um terremoto no Japão. Alguma coisa assim, né? Quer dizer que sempre uma ação tem uma reação, a famosa teoria do caos. Então, é isso que caracteriza a epígrafe, principalmente na literatura, a gente percebe que as obras literárias em geral, também científicas, né? Eu digo na literatura não só arte, não, mas no conceito mais genérico. Então, as escritas, né, tendem a ter epígrafes, que é um texto de um outro autor, muitas vezes, que vai se relacionar com o texto mesmo, que vai constituir a obra que você vai ler. Olha um outro tipo. Ó. A paráfrase a gente já conhece, né?
É um tipo de citação em que você, reconhecendo a ideia do texto A, você não contesta essa ideia. Você a atualiza, a reafirma, tá? A desenvolve mais. Então, é a reprodução de um texto com as palavras de quem o está produzindo. Quando você vai fazer um resumo, isso é um procedimento de paráfrase, nenéns. Vou lhe explicar por quê. Muita gente entende que um resumo é a cópia das principais partes de um texto, mas não. Resumir, seja na oralidade, seja na escrita, é um ato de paráfrase. É você resumir o texto, trazer as partes principais, mas com as suas palavras, com aquilo que você entendeu. De certa forma, entre aspas, é traduzir com as suas próprias ideias a ideia de outro, entende? Então, o procedimento de paráfrase é basicamente isso. É a reprodução de um texto com as palavras de quem o está produzindo. Não se confunde com plágio, pelo amor de Deus, plágio é cópia e é crime, viu? Dentro do direito autoral. Este é a cópia deliberada de uma obra. O que é deliberada? É uma cópia, né, escrachada, quer dizer, a pessoa copia porque quer. Isso não é paráfrase não, tá? Deliberada é por vontade própria. Pronto. Vamos mais. Mais um tipo de intertextualidade, paródia. Essa você conhece bem, que a gente trabalhou muitos exemplos aqui de paródia ao longo da nossa aula, né? A paródiazinha, que é a intertextualidade polêmica, enquanto que a paráfrase é cúmplice. Vou até colocar aqui, querido estudante, ó. A paráfrase é cúmplice, por quê? Porque ela, nesse sentido, concorda com a ideia do outro texto. Tá bem aqui, ó. Ela não desfaz a ideia, ela não contesta. Então, concorda. Por isso, ela é cúmplice. Já no procedimento de paráfrase, de paródia, aliás, a gente tem intertextualidade polêmica. Por quê? Porque na paródia, contestas. Então, aqui, ó, a contestação. É a intertextualidade que contesta, né, que rebate a ideia do outro. Boa noite, Lindinalva Edilene. Boa noite, Jurácio da Silva de Jerumeia. Abraço para a galera de Jerumeia, coisa boa. Portanto, na paródia, você vai distorcer um texto com a intenção de ironizar ou criticar. As canções, né, a partir das quais se estabelece a paródia, que a gente chama, de alguma forma, não necessariamente, né, criticam a letra, né, original, vamos dizer assim. Mas elas distorcem, né? Por isso a gente chama de paródia, quer dizer, uma interpretação própria. E normalmente a paródia, ela tem esse aspecto da comicidade, do sarcasmo, do deboche. Então, ela tem essas características, ó. Comicidade, ou seja, do cômico, da graça. Cômico, debochado, do sarcástico. Do irônico, sarcástico. É um agudo, viu, gente? Do irônico. E daí vem toda essa polêmica. Quer dizer, ela vai realmente contestar o outro texto. Mais um tipo. A intertextualidade, ela pode acontecer em diversas áreas do conhecimento, tá, gente? Eu falei principalmente aqui para vocês na literatura, mas nas artes, no âmbito jornalístico, tá? Em várias áreas, tá? No âmbito religioso, pode haver intertextualidade nos textos bíblicos. Já até falei para vocês, em outro momento, né? Da belíssima intertextualidade que foi feita a partir da carta de São Paulo aos Coríntios. Aquele fragmento que fala sobre o amor, né? Que o amor, só o amor conhece o que é verdade. Amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói não se sente. Tenho certeza que vocês já estão aí, ó, lembrando. Mais tarde, o escritor português, inclusive um dos grandes nomes da literatura portuguesa, chamado Luís Vaz de Camões, fez um soneto baseado exatamente nesses
fragmentos da carta de São Paulo aos Coríntios, falando sobre esse amor, né? O amor platônico, ou seja, aquele amor que é o ideal, que nada cobre, nada cobra, um amor perfeito. Tudo aceita, é resiliente, é paciente. E mais recentemente, o líder da banda Legião Urbana, chamado Renato Russo, escreveu uma canção que eu acredito que todo mundo conheça, chamada Monte Castelo. Olha aí que massa. Então, vamos lá. Literatura. Olha aí, gente. Pintura. Publicidade. Nossa, vocês vão ver alguns exemplos interessantíssimos agora desse diálogo intertextual dentro dessas áreas. Aí vocês vão verificar, pelas características que a gente trabalhou aqui, tá? Da citação, da epígrafe, da paráfrase, da paródia, o que se caracteriza aqui dentro delas. Ó, veja aí. A terceira onda. Vamos fazer aqui a leitura desse texto de Dolores Orozco e Juliana Vilas, publicado na revista Isto É. Elas acreditam que o príncipe encantado está a caminho e que um dia serão felizes para sempre. Mas, enquanto isso não acontece, o negócio é viver cada experiência livre e sem culpa. Suas avós eram consideradas mulheres de verdade, cuidavam dos filhos e da casa, tal qual a Amélia da canção de Mário Lago e Ataúfo Alves, de 1942. Eu já dizer para vocês que tipo de citação é essa bem aí, viu? Nessa crônica. A geração seguinte exorcizou a Amélia e deu passos largos na luta pela igualdade de direitos entre os sexos, deixando para as filhas um campo menos minado no trajeto para o sucesso profissional. Texto aí dessas duas cronistas que falavam sobre o papel de emancipação da mulher e como a mulher, ao longo do tempo, foi retratada, né? Nossas avós, nossas bisavós, tataravós, e tudo é uma questão de época, tudo é uma visão social, né? De como a mulher foi, ao longo do tempo, né? Nessa perspectiva subjugada. Então, aqui, gente, desse texto, dentro dessa crônica, você tem duas citações diretas, ou seja, tipo de intertextualidade que a gente chama de explícita, né? Que é a intertextualidade clara, notada. Ó, intertextualidade explícita. Vou usar o marca-texto para mostrar para vocês, queridos estudantes. Vem aqui, ó. Amélia. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Conhece a música? Aí depois ele fala, né? Que a geração seguinte exorcizou a Amélia. Ou seja, tanto essa música ficou famosa nessa visão de mulher, que quando a mulher tem um comportamento mais passivo, menos contestatório, que aceita as coisas de boa, calada e sofre, ela é chamada de Amélia. Olha só, por causa dessa música. Então, foi uma citação direta, tá bom? Então, para reforçar a ideia de que ao longo do tempo essa visão da mulher foi mudando, que a mulher foi ganhando espaço, inclusive no mercado de trabalho, ela citou uma música em que a mulher era essa mulher, que aceitava tudo do marido, calada, sofria, quieta, não dizia nada, então contestava. Então, aí você tem um tipo de citação bem interessante, né? Vamos lá voltar aqui para a nossa canetinha. Colocar aqui. Citação. Olha aí. Vocês podem muito bem fazer isso, né? Quando vocês vão escrever um texto, por exemplo, algum tipo de argumentação, e citam alguém, citam um órgão para sustentar o seu argumento. A gente chama isso aí, gente, de argumento de autoridade, dentro dos textos argumentativos, tá? Dissertação escolar é um exemplo, ó. Argumento, errei aqui, deixa eu apagar. Argumento
de autoridade. É uma citação. Tá bom? Pronto. Tá vendo? Olha aí, nenéns. Falando sobre dialogia e intertextualidade. Vamos mais. Olha aí. Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não tem consciência, nem vê que eu sou um pobre rapaz. Você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você vê, você quer. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. Quando me via contrariado, dizia: meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia é que era mulher de verdade. Olha aí. Falando da personalidade da mulher mais conformada, que aceita as dificuldades da vida, né? Não necessariamente os abusos do marido, mas da ideia de que a Amélia tem uma personalidade mais passiva, né? Menos combativa. E essas imagens que vocês estão vendo aí, neném, são dos autores desta canção, de muito sucesso na década de 1940, né? Ataúfo Alves e Mário Lago. Inclusive, Mário Lago foi um ator aí fantástico, era ator, compositor, muito top, hein? Vamos lá, meus povos lindos, meus povos lindos. Meus povos foi ótimo, hein? Meus povos. Esta é a tal Amélia, que foi citada lá naquela crônica que vocês viram. Vamos mais. Meus 8 anos, textinho de Casimiro de Abreu, poeta aí que fez parte da segunda geração do romantismo brasileiro, a geração conhecida como geração byroniana, ou geração mal do século. Veja aí, ó que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Casimiro de Abreu, que viveu aí em meados do século XIX, né, 1800 e carne seca, e foi a época, né, que basicamente eclodiu o romantismo brasileiro, o primeiro movimento literário, a primeira estética literária reconhecidamente brasileira, né, iniciando aí o que a gente chama de era nacional. Então, Casimiro de Abreu, gente, fez aí versos cuja temática girava em torno da saudade, da morte, o sofrimento existencial, assim como os demais contemporâneos, né? Junto a Casimiro de Abreu, um outro nome forte na segunda geração romântica brasileira é Álvares de Azevedo. Então, houve evidentemente autores posteriores a Casimiro de Abreu, né? Inclusive modernistas, ó, Casimiro de Abreu século XIX, modernismo século XX, que fizeram aí um diálogozinho intertextual com o texto dele, que é o texto anterior, o texto que precedeu todos esses. Então, ó, veja que nesse texto ele faz aí claramente alusão à saudade que sente da vida da infância, né? Então, a geração também bastante saudosista. Para os românticos dessa geração, segunda geração poética, era um sofrimento viver, nenéns. E é verdade que a maioria desses autores morria tuberculoso, antes mesmo de completar 25 anos, tá? Casimiro de Abreu e Álvares de Azevedo não foi diferente. Então, vamos lá. Olha aí. Aqui. Olha o texto de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade foi um dos grandes nomes, e agora, né? Agora, neste ano de 2022, muito se fala no centenário da Semana de Arte Moderna, que ocorreu naquela época em 1922. Nós estamos em 2022. Olha só, minha gente. O século da Semana de Arte Moderna, e esse foi um dos grandes nomes, né, dessa estética literária aí, que precedeu o modernismo. Revolucionário, né? O modernismo aí quebrou barreiras até então inimagináveis. E uma delas, com certeza, foi a linguística, tá? Ou seja, os modernistas, em sua maioria, os pré-modernistas pregavam linguagem mais popular, uma linguagem que valorizasse, né, a língua portuguesa que era falada principalmente nas regiões brasileiras,
as camadas mais pobres da sociedade. Olha aí. Ó, que saudade que tenho da aurora da minha vida, das horas da minha infância querida que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra, da rua Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Há quem acha que isso aí é uma paráfrase, tá? Mas quem conhece o modernismo, eis aí, aquele conhecimento de mundo que eu falei para vocês ainda há pouco, quem conhece o modernismo sabe que foi uma arte de contestação. Tudo começou com o pré-modernismo, que é a época que pertence aí Oswald de Andrade, tá? Então, ó, pré-modernista. O Oswald. E uma das estéticas que eles mais criticaram, justamente por não haver, né, essa, vamos dizer assim, interligação da arte com o momento social, pelo menos a maioria no do romantismo, né, da poesia, a primeira geração, a primeira e a segunda gerações bem afastadas, né, dos movimentos sociais, a terceira, na figura de Castro Alves, já foi mais próxima, né, da realidade, porque Castro Alves, como todo mundo sabe, foi um abolicionista, né, e usou a sua arte em prol dessa causa. Mas eles criticavam muito, tá? Essa coisa dos românticos serem extremamente egocêntricos, voltados para os seus próprios sentimentos e emoções, o que era muito exagerado, sofrimento forte. Não é à toa que levaram o nome de românticos, né, gente? Então, veja bem, você pode até achar que é uma cópia, porque as primeiras partes são muito próximas. Ó, que saudades que tenho da minha, ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida. Bora voltar bem aqui, ó. Olha aí. Ó, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Oswald. Da aurora da minha vida, das horas da minha infância querida. Como assim horas de infância? Né? Que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra, na rua de Santo Antônio, agora que você já vê uma reinvenção do texto, né? Debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Não era para ser sem nenhum laranjal? Cadê a concordância aqui, ó? Sem nenhum laranjal. Ele escreveu laranjais por quê? Aí você já vê a contestação, não é? A esse romantismo piegas, palavras que os próprios modernistas utilizavam, né? O romance piegas, e utiliza aí essa crítica através dessa falta de concordância gramatical, né? Quer dizer, os modernistas rebatem assim, como é, faltou a palavra aqui, eles rebatem assim muito fortemente, né? Severamente os românticos e também os parnasianos. Então aqui, com certeza, a gente tem a intertextualidade do tipo paródia. Por quê? A contestação, a subversão dos sentidos. Como é que a gente vê isso? Deboche. O sarcasmo. Estão vendo aí, nenéns? Muito bem. O que mais? Canção do Exílio. Essa é conhecidíssima, né? Outro romântico, dessa vez da primeira geração, chamado... Lembra o nome dele? Canção do Exílio. Quem lembra, quem lembra, quem lembra? Bora de Araci, bora de Lendo, bora Lindinalva. Queridos estudantes da Laura Rafa. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Olha aí, nosso querido, idolatrado, salve, salve, Gonçalves Dias. Cargo pesado. Pertenceu aí à primeira geração poética do romantismo. A poesia romântica. Marcada por duas características, né? Saudosismo, ou seja, saudade da infância, visão idealizada da mulher, e uma geração chamada de nacionalista ufanista, né? Era um nacionalismo meio surreal, ou seja,
imaginavam uma visão de pátria muito além daquilo que de fato era, né? Eles colocavam a pátria como uma localização assim perfeita. E até compreensível, né? O Brasil estava recém-desligado da sua então colônia, que era Portugal, colonizador, aliás, que era Portugal. Então o Brasil se tornou independente, se tornou república. Então ele diz o seguinte: nosso céu tem mais estrelas, começa a hipérbole aí, ó. Nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Ou seja, nenhum lugar mais perfeito que o Brasil, tá entendendo, gente? Minha terra, ou seja, minha terra Brasilis, meu Brasil. Olha aí. Em cismar sozinho à noite, ou seja, pensando, cá com meus botões. Mais prazer em controlar. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Então vejam que esse lá é sempre uma referência à pátria, ao Brasil. E o cá que às vezes ele cita é o exílio, por isso que o nome desse texto é Canção do Exílio. Tanto houve mais tarde procedimentos de paráfrase quanto de paródia para a Canção do Exílio de Gonçalves Dias, né? Olha aí. Vamos lá, povo lindo. Continuando aí, ó. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. O advérbio cá, fazendo referência ao exílio, que segundo o eu lírico, era horrível. Em cismar sozinha à noite, mais prazer em controlar. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Ó, lá é sempre o Brasil. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canto sabiá. Olha aí que bacana, povo lindo. Canção do Exílio finalizada. Agora vamos ver aqui esta Canção do Exílio do poeta modernista Murilo Mendes. Rapaz, olha aí. Minha terra tem macieiros da Califórnia, onde cantam gatoramos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo prestações. Gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocada em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ah, que me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Olha aí, minha gente, preste atenção no movimento contestatório presente dessa poesia, que claramente faz uma paródia do texto original, que é a Canção do Exílio de Gonçalves Dias, né? Como é que a terra, proposta pelo lírico, lá no texto de Gonçalves Dias, é tão perfeita? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam no exílio, não gorjeiam como lá. Aqui ele já começa dizendo que a terra dele tem macieiras da Califórnia. Ora, se a terra fosse tão perfeita assim, por que importar macieiras lá daquela Califórnia? Por que essas macieiras não são brasileiras, né? Onde cantam os gatoramos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos, que vivem em torres de ametista. Aí uma clara contestação, né? Ao preconceito. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos. E, evidentemente, a gente vê pela coisa, né, da contestação, faltou a palavra de novo, a ironia que ele coloca aqui no texto, que ele está realmente contestando essa visão de terra perfeita proposta pelo texto original de Gonçalves Dias. Ele diz aqui, ó, nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas, olha aqui, ó, isso aqui é uma conjunção adversativa, olha aí, ó. Mas custam 100.000 réis a dúzia, ou seja, como é que minha terra é tão perfeita assim se eu não consigo comprar nenhuma frutinha?
né, fazendo aí, evidentemente, uma clara crítica às desigualdades sociais, ó. Crítica às desigualdades sociais. Então, essa pátria, na visão de Murilo Mendes, não é tão perfeita assim, não. Desigualdades sociais. Então, veja bem que quando o texto B cita o A para criticar, para contestar, para subverter a ideia dele, há um procedimento de paródia, né? Então, aqui a gente tem a intertextualidade do tipo paródia. Paródiazinha básica. Olha aí, meu povo lindo. Viram? Não é top? Então, assim, como vocês estão vendo, repare, se vocês não conhecessem o texto de Gonçalves Dias, né, vocês não reconheceriam o caráter intertextual presente na poesia de Murilo Mendes, entendeu? Porque eu disse que a intertextualidade, ela demanda, ela exige, ela requer um conhecimento de mundo bem amplo. Quer dizer, você precisa conhecer os mais diversos textos, situações, tá, das mais diversas áreas do conhecimento para você poder perceber quando um texto novo cita um mais antigo. Sem isso, não é possível perceber as relações intertextuais. Já o interdiscurso depende disso, a dialogia, né? Ela não é necessariamente intertextual, tá? Então, a gente vê que a intertextualidade é importante. Vamos dar aquela pausazinha, 3 minutinhos básicos, e já já a gente volta para continuar o nosso segundo momento. Até já!